Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. O tema do programa dessa semana é o futuro da AMS. Na última terça-feira, dia 13, a Câmara Federal aprovou o projeto de decreto legislativo número 956 da deputada federal Érica Cocai, do PT, que suspende os efeitos da Resolução 23 da CGPAR e pode ser decisiva para o futuro do plano de saúde dos petroleiros e de servidores públicos de estatais federais. O projeto agora será enviado ao Senado e a pressão tem que continuar. Desde que a Resolução 23 da CGPAR foi lançada, em janeiro de 2028, ainda no governo de Michel Temer, o sindicato vem alertando para os seus efeitos na destruição da AMS. Para falar sobre isso, a gente conta com a participação do Rafael Prado, presidente do sindicato. Fala, Rafa. Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. Rafael, para situar o debate, explica para a gente o que é exatamente a Resolução 23 da CGPAR. Manu, eu acho que é importante também a gente dizer o que é a CGPAR, né? Que é a Comissão Interministerial de Governança Corporativa de Administração de Participações Societárias da União. É um órgão que foi criado ainda no governo Lula com a intenção de estabelecer diretrizes para a gestão dos recursos da União empenhados aí nas estatais federais. Então, digamos assim, essas resoluções elas têm o condão de orientar os gerentes dessas empresas estatais federais. Porém, essa resolução CGPAR 23, ela, na nossa opinião, avançou sobre direitos consagrados das categorias, inclusive o de livre negociação, porque antes de qualquer negociação com os sindicatos, com as entidades representativas dos servidores dessas empresas, né, dos empregados, enfim, a CGPAR 23 já coloca limites para essa negociação, ou seja, ela sonega o direito desses trabalhadores e trabalhadoras de defender direitos históricos dessas categorias. Então, a resolução CGPAR 23, que ela tem como intuito estabelecer diretrizes e parâmetros para o custeio das empresas estatais federais sobre benefícios de assistência à saúde de seus empregados, acaba por pavimentar o caminho para o sucateamento e a precarização dos serviços nesses planos de saúde, na medida em que não só ataca a questão do custeio, né, ou seja, coloca limites para as empresas gastarem com esses planos, mas também coloca limites nos direitos desses trabalhadores para acesso ao plano. Para citar um exemplo concreto, Manu, o artigo 3º, no seu parágrafo 3º, diz que a contribuição da empresa estatal federal para o custeio do benefício de assistência à saúde não poderá exercer a contribuição dos empregados. O que significa isso na prática? Que a relação de custeio, que para os petroleiros, historicamente, sempre foi 70% da Petrobras e 30% dos empregados da Petrobras, terá de passar para 50% para a Petrobras e 50% para seus empregados. E isso num limite até 2022, ou seja, a Petrobras tem a obrigação de fazer isso até 2022. Então, essa obviamente, né, preço do plano de saúde, tanto para os empregados da ativa quanto para aposentados e pensionistas, subirá muito, né? Outro limite colocado pela CGPAR 23 é a questão do acesso ao plano de saúde no pós-emprego. A resolução também prevê que as empresas estatais federais deixem de oferecer o plano de saúde no pós-emprego para os empregados, né, respeitando o direito adquirido, mas a partir de 2022. Como seria isso na prática? Funcionários da Petrobras que têm menos de 10 anos de contribuição para a AMS, ou seja, contratados a partir de 2012, né, colocando como marco o ano de 2022, deixariam de ter garantido o direito de ter a AMS no pós-emprego. Então, digamos assim, ela ataca não só o custeio, ou seja, encarecendo o plano, mas também restringindo o direito. E, obviamente, de conjunto, é uma resolução que, por ser um torniquete, digamos assim, né, ela coloca limites, inclusive com parâmetro na folha salarial, né? Então, com a diminuição da Petrobras, diminuição do número de empregados, quando você aplica um percentual sobre a massa salarial da empresa, significa que você vai ter menos dinheiro disponível para estruturar o seu plano de autogestão. Com isso, a gente está já sentindo na pele, né,
a diminuição dos credenciados no nosso plano de saúde, porque a Petrobras busca diminuir a oferta de serviço para poder atingir esses objetivos globais, né, nos números gastos com o custeio do plano. Então, foi uma importante vitória essa aprovação na Câmara, é mais um passo na nossa luta em defesa do plano de saúde da categoria. Pelo que você está dizendo, então, a Resolução 23 tem uma série de inconstitucionalidades, ilegalidades, ela interfere nos contratos de trabalho, né? E não poderia ser diferente, porque é uma das resoluções que foi colocada no governo Michel Temer, que coloca aí também, desde que se iniciou, depois do golpe, uma série de medidas que afetam os trabalhadores. Por que só agora essa resolução está sendo questionada no Congresso? Manu, na verdade, tem sido um trabalho árduo das entidades representativas, associações, né, e os sindicatos. Aqui na nossa categoria, tanto a Federação Nacional dos Petroleiros e o nosso sindicato, né, mas também a FUP tem trabalhado nisso. A gente vem lutando desde que essa resolução foi editada. O nosso trabalho, para chegar até esse PDC, né, que tem aí a deputada Érica Cocai, do PT, como principal referência na luta institucional para que esse PDC 956 seja aprovado, mas também tem apoio de outros deputados. Essa resolução já vem, digamos assim, foi aprovada por 2 comissões de análise e somente agora ela conseguiu chegar no plenário da Câmara. Eu posso até dizer que com a eleição de Bolsonaro e de um Congresso ainda mais à direita, ainda mais contrário aos direitos dos trabalhadores, esse processo foi atrasado a partir de janeiro de 2019. Agora, nós estamos vendo o governo se enfraquecendo, né, com os casos de corrupção, né, o fracasso do programa econômico de Paulo Guedes, trazendo muita dificuldade para a população brasileira, desemprego, inflação em alta. Então, com o enfraquecimento do governo, digamos assim, o nosso campo de defesa do direito dos trabalhadores e trabalhadoras tem conseguido avançar um pouco. E a aprovação na Câmara dos Deputados desse PDC é parte disso. A votação não foi pequena, foram 365 deputados favoráveis ao PDC 956 e apenas 39 contrários. Então, não é de agora que ele vem sendo questionado. Nós participamos de atos na porta do Ministério do Planejamento ainda em 2018. Nós estamos nessa luta faz muito tempo. Inclusive, durante as negociações de acordo coletivo de trabalho, a empresa já queria colocar a resolução CGPAR 23 em 2018 no acordo. Nós viemos barrando, né? Parte dessa resolução entrou em 2020, porém, nem toda a resolução está aplicada no acordo coletivo. Então, o questionamento à resolução CGPAR 23 é parte da nossa luta desde que a resolução nasceu. Só que somente agora nós conseguimos chegar no plenário da Câmara e temos que lutar agora para que seja aprovado no Senado também, para que finalmente a resolução CGPAR 23 seja derrotada de maneira definitiva. Perfeito. Então, eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre como essa resolução ela vem afetando as negociações do ACT e qual que é a expectativa de mudança para as próximas negociações, caso ela caia, seja derrubada definitivamente em votação no Senado. O problema da resolução CGPAR 23, Manu, como você bem falou, né, contém inconstitucionalidades e ilegalidades. E a forma como isso aparece na negociação de acordo coletivo é que os gerentes, né, os gestores dessas estatais federais, eles são obrigados a seguir aquilo que é preconizado pelo governo federal. E essa resolução acaba colocando uma série de critérios que os gerentes precisam colocar na mesa de negociação antes mesmo de ter negociado com os sindicatos da categoria. Eles trazem, digamos assim, um pacote pronto, o que coloca limites na nossa capacidade de negociação. Com a queda da resolução CGPAR 23, a mesa de negociação e a capacidade de mobilização da categoria petroleira em defesa de seus direitos ganha extrema relevância e muita força, porque a desculpa, digamos assim, né, de que os gestores serão obrigados a colocar aqueles limites estabelecidos pela CGPAR 23, ela cai por terra. Então, nós teremos condição, por exemplo, da negociação do próximo acordo coletivo de trabalho, que ocorrerá em agosto, né, de 2022, nosso acordo vale até 31 de agosto,
de 2022, essa negociação ela não terá mais esse teto da resolução CGPAR 23. Né? Aliás, não terá o teto e não terá mais a obrigação de colocar os outros elementos regressivos que estão na CGPAR 23 na mesa. Né? Porque, como eu falei, a restrição ao acesso ao plano de saúde ainda não está no acordo. E com a queda da resolução, nós não teremos obrigação, inclusive, de debater isso com a empresa. Todos os parâmetros que estão hoje no acordo coletivo de trabalho, em que a resolução também pretende retirar do acordo, eles também poderão continuar lá. Isso no aspecto, digamos assim, das negociações futuras. Com organização e mobilização da categoria, será possível questionar a empresa, inclusive com vistas a buscar digamos assim, a relação de custeio histórica que sempre existiu, que é de 70% para a empresa e 30% para os empregados, que hoje nós já sabemos, né, que hoje está em 60% para a empresa e 40% para os empregados, ou seja, estamos pagando mais. Outra coisa, e que aí eu queria dialogar bastante com os companheiros aposentados, aposentadas, né, e pensionistas, a majoração na tabela de custeio do grande risco, que está fazendo o pessoal reclamar bastante, né? O contra-cheque está vindo salgado, porque ficou muito mais caro. Essa majoração também veio da Resolução 23. Ela coloca de maneira muito clara a obrigação da empresa estabelecer uma tabela de contribuição que leve em conta renda e idade. Não que isso não existisse antes, já havia, digamos assim, uma tabela com esses parâmetros, mas o mutualismo, ou seja, o aspecto coletivo do custeio do plano era muito mais forte. Quem era mais novo de empresa acabava pagando um pouco mais, né, para que os empregados mais velhos, que obviamente acaba sendo quem utiliza mais os serviços, não pagassem tanto. Ou seja, todo mundo acabava contribuindo para um plano de saúde que cabia dentro do bolso da categoria. A resolução CGPAR 23 vem também buscar acabar com isso, acabar com o sentido coletivo do custeio, ampliando demais o valor para os mais velhos e para os maiores salários, na medida em que potencializa a diferenciação, né? Então, esse é um aspecto que nós também vamos ter que colocar na mesa na próxima negociação de acordo coletivo, ou seja, equilibrar melhor o mutualismo, trazer de volta, fortalecer o mutualismo e equilibrar melhor o que está sendo dispendido mensalmente pelos beneficiários da MS, para que o contra-cheque possa voltar a ter aí, digamos assim, um patamar não tão elevado. Para colocar concretamente qual foi a mudança? Antes, a contribuição do grande risco representava entre 2% e 3% da renda do beneficiário. Hoje, com as mudanças, esse valor está próximo a 10%. Né? Isso considerando quem não tem plano 28, né? Porque quem tem plano 28, que é para os filhos que já completaram a maioridade, né, deixar a faculdade, esse percentual às vezes chega a passar até de mais de 30%, né, dependendo do uso do pequeno risco. Então essa é uma batalha fundamental de retornar o valor da MS para um patamar, digamos assim, saudável, para que os companheiros possam permanecer no plano. O outro aspecto em relação às negociações é o seguinte: o atual acordo coletivo já possui uma cláusula que previa o aumento em janeiro de 2022 do custeio de 60% para a empresa e 40% para os empregados, para 50% para cada um, como está preconizado na Resolução 23. Porém, com a queda da resolução, também tem um instrumento no acordo que diz que se a resolução caísse por ato do Executivo ou do Legislativo até janeiro de 22, o custeio vai permanecer 60-40 até a próxima negociação. Então, é fundamental que de hoje, né, nós estamos em julho, até dezembro, que a categoria se junte às demais categorias atingidas pela resolução CGPAR 23, para que o Senado paute o PDC 956 e, de fato, a gente consiga aprovar esse PDC que susta os efeitos da resolução antes dessa próxima majoração de janeiro de 2022. Bom, então agora começa uma nova batalha no Senado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o cenário nacional em que essa luta está se dando. Você falou, na Câmara, o PDC da deputada Érica Cocai foi aprovado com folga, 365 votos favoráveis, apenas 39 contra.
no ambiente nacional em que está tendo luta, né? Trabalhadores, enfim, diversos setores fazendo mobilizações, grandes mobilizações contra o governo, né? Então já é um ambiente diferente em que esse projeto foi aprovado. É lógico que os ataques eles ainda estão acontecendo, basta lembrar que semanas antes foi aprovado, por exemplo, a privatização da Eletrobras. A privatização dos Correios agora também é outra pauta que pode ser um ataque tremendo à população do país. Qual que é a expectativa agora para colocar em votação no Senado e para ser aprovado no Senado em meio a esse ambiente de luta que está ocorrendo no país? Manu, você falou bem, né? Não tem como a gente não analisar a possibilidade da aprovação no plenário da Câmara dos Deputados de um PDC que defende os direitos dos servidores, né? Que possuem planos de autogestão nas estatais federais, com a luta contra o governo federal, o governo Bolsonaro. Não é por acaso que os únicos deputados que votaram contra os trabalhadores são apoiadores do governo. Hoje nós vivemos um momento em que o governo, digamos assim, está sendo bastante questionado pelos resultados do seu programa econômico, né? De privatizações, retiradas de direito, estamos vendo inflação em alta, desemprego em alta. A população vem tomando as ruas, né? A oposição de esquerda e também a oposição de direita, né? Digamos assim, alguns partidos de direita que são contra o governo também estão prometendo ir para a rua, e esse enfraquecimento do governo e o fortalecimento da luta de quem é contra o governo, digamos assim, pavimentou o caminho para essa aprovação na Câmara. Nosso sindicato, a Federação Nacional dos Petroleiros, está dentro dessa luta. Nós estamos chamando o 24 de julho, que é um próximo ato contra o governo federal. A gente acha fundamental a categoria petroleira se juntar, fortalecer essa luta. Inclusive, nesse momento, estamos numa rodada de assembleia que parte da pauta discute a participação da categoria petroleira nesses atos, para mostrar que é fundamental para defender a Petrobras e os direitos da categoria, que essa luta contra o governo cresça, que a gente se fortaleça e possa derrubar Bolsonaro antes do fim do seu mandato. E, nesse sentido, também está a aprovação no Senado do PDC 956-2018. Se essa luta seguir crescendo, se o governo seguir acossado, seguir se enfraquecendo, perdendo apoio, a gente avalia que é possível repetir o placar de ampla vantagem para os trabalhadores no Senado Federal, né? Então, a nossa avaliação é de que, se essa luta continuar crescendo, existem grandes possibilidades de a gente atingir o nosso objetivo nessa luta em defesa dos planos de saúde dos empregados das estatais federais. Ou seja, que o Senado paute o PDC 956-2018 antes de dezembro, né? E que não só paute, mas como aprove, e a gente possa derrotar a resolução CGPAR 23 de uma vez por todas. A articulação para a criação desse PDC já, como eu falei, né, teve grande participação da deputada Érica Cocai do PT, mas também outros deputados da oposição de direita participaram dessa articulação, e por isso nós conseguimos um placar tão amplo. Nós vamos seguir nessa luta que a gente acha fundamental para dar esse primeiro passo, impedir que a AMS e os demais planos continuem sendo sucateados, e depois, digamos assim, tirar as amarras da negociação, né, esse nosso direito de uma livre negociação, e com isso chamar a categoria para defender seus direitos na próxima negociação de acordo coletivo de trabalho e reverter muito das perdas que foram impostas pela resolução CGPAR número 23. Muito bem, então, para você que está nos ouvindo, participe dessa luta, pressione também no Senado agora pela pauta e pela aprovação do PDC, e participe dos atos do dia 24. Rafa, agradeço mais uma vez a participação sua aqui no programa. Até a próxima. Obrigado, Manu. Obrigado aos ouvintes do Petrocast. E só para colocar aqui, né, nós estamos juntos também na luta contra a privatização dos Correios, contra a privatização da Eletrobras e contra o desmonte da Petrobras. Chamar todo mundo a participar, a compartilhar os materiais do nosso Observatório Social da Petrobras, que está nas páginas, o material está nas páginas do Sindicato, da Federação Nacional dos Petroleiros, e também nas páginas das redes sociais do próprio Observatório Social da Petrobras. É uma grande ferramenta para a gente discutir com a sociedade a necessidade de defender uma Petrobras para todos os brasileiros e brasileiras. E o programa de hoje fica por aqui.
Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!